25 pessoas foram presas em Curitiba acusadas de vender falsas cartas contempladas. E presta atenção, não era uma pessoa no fundo de casa aplicando golpes pelo WhatsApp, era um escritório no centro da cidade, com atendimento, negociação, abordagem comercial, promessa de entrega imediata e vítimas pagando entrada por imóveis que nunca recebiam. Segundo a Polícia Civil do Paraná, o grupo usava dados falsos para vender cotas comuns como se fossem cartas contempladas. A pessoa achava que estava comprando um crédito já liberado, mas na prática, meu amigo, nada disso acontecia. Quando analisamos apenas a manchete, podemos chegar à conclusão que o produto consórcio é uma furada. Porém, não é essa a verdade. Precisamos separar o joio do trigo. O consórcio é uma ferramenta séria, regulada, poderosa e extremamente útil para quem quer comprar bem, construir patrimônio e fugir, obviamente, de prazos e juros agressivos do financiamento. Mas aqui, uma ferramenta boa na mão de gente errada vira isca para cliente leigo. E hoje eu quero te mostrar exatamente como separar uma oportunidade real de uma fraude bem embalada. Olha, antes de qualquer coisa, você precisa entender uma diferença fundamental. Consórcio não é golpe. Carta contemplada também não é golpe. Nós aqui da IGR Patrimonial, por exemplo, trabalhamos tanto com financiamento, consórcios para contemplar e também cartas de crédito já contempladas. É um produto maravilhoso e que pode sim ser uma ponte incrível para a realização de um objetivo pessoal, como a compra de um imóvel ou veículo. O golpe está em vender uma coisa dizendo que é outra. Uma cota de consórcio comum é quando você entrou em um grupo, está pagando parcelas e ainda precisa ser contemplado por sorteio ou por lance. A carta contemplada já é diferente, é quando aquela cota já foi contemplada e o crédito está disponível para uso, respeitando as regras da administradora. Então sim, existe um mercado real de carta contemplada, inclusive um mercado em plena expansão devido às altas taxas de financiamento habitacionais no país. Existe gente comprando e vendendo isso de forma legítima, mas existe um detalhe que quase ninguém explica com clareza. Uma carta contemplada verdadeira, ela tem valor de mercado, como qualquer coisa. Ela não aparece barata demais, por acaso, porque antes dela ter sido contemplada, gente, alguém pagou parcelas por meses ou até anos, alguém ofertou o lance, alguém esperou um certo tempo até ela contemplar. Ou seja, o proprietário daquela carta assumiu custo, tempo e risco para contemplação. Então, quando alguém aparece aí oferecendo uma carta de 300 mil reais com uma entrada simbólica, liberação quase que imediata e parcela baixa, você não encontrou uma oportunidade. Você encontrou um golpista querendo pegar o seu dinheiro. Como diria minha avó, banana em fim de feira ou tá podre ou tá verde. Não existe almoço grátis. E aqui entra um ponto extremamente importante. A maioria das pessoas não cai nesse golpe porque é ingênua. Na maioria das vezes ela cai porque está com pressa. Pressa para comprar o imóvel, pressa para sair do aluguel, pressa para trocar de carro, pressa para aproveitar uma chance única que apareceu. E o golpista, ele sabe disso. Ele não vende consórcio, ele vende um alívio, ele vende exatamente aquilo que a pessoa quer ouvir. Já está contemplada, só precisa pagar a entrada, em poucos dias o crédito está liberado, essa condição é rara, tem outra pessoa interessada, se você não fechar agora você vai perder e blá 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 blá. Percebe o jogo? O golpe não começa no boleto, o golpe começa na emoção. Primeiro ele tira a sua calma, depois ele tira o seu critério de análise e por último ele tira o seu dinheiro. O roteiro do golpe segue geralmente uma sequência muito parecida. Primeiro a pessoa vê um anúncio em rede social, normalmente é algo muito atrativo, carta contemplada para imóvel, crédito liberado, entrada facilitada, sem burocracia, usa em poucos dias. Depois vem o atendimento. E aqui muita gente se engana, porque o atendimento parece profissional. Muitas vezes tem logo, tem proposta em PDF, tem simulação, tem nome de administradora conhecida, tem foto de imóvel, às vezes tem até contrato. Mas contrato sozinho não prova nada. PDF bonito não prova nada. Print de sistema não prova nada. Áudio seguro no WhatsApp também não prova nada. A cada dia que passa, os golpistas estão mais profissionais. Em muitos golpes, a pessoa não está necessariamente inventando uma administradora. Ela usa o nome de uma administradora real. Às vezes usa dados
reais de uma carta. Às vezes mostra um extrato que até pode existir, mas aquela carta não está sendo vendida para você, ou não está contemplada, ou não está autorizada para transferência. O vendedor não tem legitimidade nenhuma para negociar aquilo. O vendedor nada, né? Um golpista, na verdade, nesse caso. E o erro mais comum é a pessoa perguntar para o próprio vendedor se está tudo certo. Mas o vendedor, que nesse caso não tem nada de vendedor, é um golpista, é exatamente a parte mais interessada em convencer você. Olha, e nesse momento ele costuma atacar o seu psicológico, dizendo que você precisa dar uma entrada para segurar aquela cota, que tem outra pessoa interessada, que se você não der a entrada, você vai perder. E nesse instante acontece o erro que todas as pessoas que caem em golpe cometem. Enviam 5, 10 mil para a conta pessoal daquele golpista ou de algum laranja. Então presta atenção no que eu vou falar. Se algum vendedor pedir que você deposite entrada para liberar uma carta de crédito na conta pessoal dele, no Pix dele, sai fora urgentemente. Existe uma grande possibilidade de ser um golpe. Os valores que você precisa pagar para a liberação de um crédito em um consórcio devem ser pagos diretamente para a administradora de consórcio ou para o proprietário daquela carta, não para um terceiro. Agora vamos para a parte prática. Se você está avaliando uma carta contemplada, existem algumas etapas que você não pode pular. Primeiro, confirme se a administradora é autorizada pelo Banco Central. A administradora de consórcio precisa ser autorizada a funcionar. A ABAC orienta verificar se a empresa responsável pelo contrato está autorizada pelo Banco Central antes de qualquer negociação. Segundo, peça o extrato oficial da cota. Não é print, não é promessa, não é meu gerente confirmou, é extrato da administradora, mostrando grupo, cota, situação da contemplação, crédito disponível, parcelas pagas, saldo devedor e prazo restante. E terceiro, entre em contato com a administradora por canais oficiais. E atenção, não use o telefone que o vendedor mandou. Procure o canal oficial no site da administradora. Ligue você mesmo. Confirme grupo, cota, pergunte se a cota existe, pergunte se está contemplada, pergunte se pode ser transferida, pergunte qual é o procedimento correto dessa sessão. E quarto, entenda quem é o titular. A carta tem dono. Quem está vendendo precisa ter legitimidade para vender. Se for uma pessoa física, você precisa saber quem é. Se for empresa, precisa saber se ela realmente tem autorização ou vínculo com aquela operação. E quinto, entenda o fluxo da transferência. Normalmente, a administradora precisa analisar o novo comprador, existe análise cadastral, pode existir análise de crédito, existe documentação, existe termo de transferência ou cessão. Não é simplesmente paga a entrada no Pix, manda no meu Pix 5, 10, 15 mil reais que amanhã já vai estar liberado o crédito. E sexto, cuidado com sinal alto antes da validação. Um pequeno sinal para segurar uma negociação pode, de fato, existir em alguns negócios, alguns mercados, mas dinheiro relevante antes de validação formal é um risco grande. E sétimo, compare o preço com a lógica de mercado. Carta contemplada barata demais precisa acender alerta. É cilada. Todo mercado é de certa forma precificado. Se a proposta é muito diferente das demais, a chance de haver caroço nesse angu é grande. Tratando de carta contemplada, geralmente das duas é uma. Ou o ágio que será necessário pagar para ter acesso à carta, que é a entrada, basicamente, é um valor considerável, né, entre 30% a 45% do valor do crédito total, ou essa entrada é menor, entre 15% a 20%, 20%, 25% em média, porém a parcela é alta. Os dois, baixo, entrada e parcela, não existe. Não existe almoço grátis, não existe proposta mágica. Então não se engane e não deixe um mal intencionado te enganar. Só que na verdade o que os golpistas oferecem não é a realidade, é o mundo dos sonhos, é a proposta que cabe no seu bolso com folga, com tranquilidade. Se a gente for levar para valores, é mais ou menos isso aqui, ó, um crédito de 500 mil reais com 20, 30 mil reais de entrada, parcela confortável, liberação em poucos dias e quase nada de burocracia. No papel é lindo, não é? Mas agora pensa comigo de forma racional. Se isso fosse real, por que alguém venderia essa carta para você? Por que essa pessoa não usaria? Porque ela não venderia por um valor superior.
Porque o mercado inteiro de financiamento continuaria existindo com taxas de juros altíssimas se fosse tão simples acessar um crédito barato, rápido e com entrada mínima. Pensou? Sinal número 2, promessa de contemplação garantida. Consórcio não permite promessa séria de contemplação em data exata, quando a cota ainda não foi contemplada. Nós aqui na IGR Patrimonial trabalhamos com estratégias de lance, estudamos histórico de grupo, montamos planos personalizados de acordo com o interesse pessoal e a disponibilidade financeira dos nossos clientes. Mas garantia absoluta de ser contemplado no mês X ou no mês Y é algo que não fazemos e sugiro que desconfie de quem faça. O que trazemos são possibilidades, probabilidades, sempre com muito pé no chão, pois sabemos que atrás de um crédito contemplado sempre vai existir um sonho. Existe um objetivo emocional que muitas vezes está sendo carregado por anos. Então a gente sabe que o consórcio, a carta de crédito, ela é apenas a ponte para chegar nesse sonho. Então nós temos bastante seriedade nos nossos atendimentos. Diferente do golpista, age de forma totalmente oposta, criando urgência artificial para afetar o seu emocional, pois você, tomado pela emoção, certamente será uma presa muito mais fácil para golpes. Frases como precisa fechar hoje, tem outro comprador, última unidade, já está na mesa para liberar. O golpista odeia quando você pensa. Em alguns casos isso pode ser até real, já aconteceu com a gente esse tipo de frase e que era de fato real, mas quando a pessoa começa a insistir muito nisso, começa a pôr muita pressão na negociação, desconfie. Sabe por quê? Porque quando você pensa, você analisa de forma racional e em muitas das vezes vai perceber que a proposta é boa demais para ser verdade. Um outro sinal claro é quando falam para você que o contrato só é liberado depois do pagamento. Essa é clássica. Paga primeiro que depois te apresentaremos o contrato. Isso não existe. Primeiro você entende o que está comprando, primeiro você valida, primeiro você documenta, depois você paga. O sinal número 5 é quando o vendedor tenta evitar de todas as formas que você faça contato com a administradora. Se a pessoa se incomoda porque você quer validar uma informação direto com a administradora, ela já respondeu a sua dúvida. Nesse caso, eu acho que você nem precisa mais validar com a administradora qualquer coisa. Agora deixa eu falar algo do fundo do meu coração sobre consórcio. Ele pode ser bom ou ruim. Ele é bom quando ele entra dentro de um plano, não de uma urgência extrema. Ele é bom para quem entende sobre prazo, para quem sabe usar aporte, para quem compara com financiamento, para quem quer comprar imóvel com menos custo financeiro, sem pressionar o orçamento. Para quem também quer construir patrimônio sem depender só de dívida bancária cara. Mas consórcio, gente, não é bom para quem quer milagre. E aqui está a diferença entre o comprador consciente e o comprador que é ansioso, que quer o bem independente de como ele venha. O ansioso pergunta, quando eu pego o crédito? O cliente que tem visão pergunta qual é a estratégia, o custo total, o risco e o plano de execução. O ansioso, ele se encanta com parcela baixa. O cliente consciente, ele olha prazo, saldo devedor, taxa de administração, fundo de reserva, seguro, lance, liquidez, solidez da empresa que está contratando. O ansioso não olha nada disso, ele não se importa com nada. O ansioso só quer uma promessa de contemplação rápida, não importa como. Vamos imaginar duas pessoas. A primeira vê uma proposta no Instagram assim, carta de crédito contemplada, 400 mil reais, entrada de 25 mil reais, liberação em 72 horas. Quando ela vê isso, ela fica louca da vida. Pensa assim, achei o que eu precisava, o que eu tanto queria. Porém, ela não valida essas informações, simplesmente paga a entrada no Pix do vendedor, que está fazendo anúncio, depois descobre que era uma cota comum ou que nem existia, ou que a pessoa que vendeu não tinha direito nenhum sobre aquela carta. No final, percebe que caiu em um golpe. Agora vamos para a segunda pessoa. Ela recebe a mesma oferta, porém, como essa pessoa é muito mais bem instruída, ela sabe que quando o milagre é demais, até o santo desconfia. E analisa friamente assim, poxa, qual o sentido de uma carta de crédito contemplada ser vendida por um valor de 25 mil reais? Sendo que um crédito financiado do mesmo valor, em um financiamento, iria me exigir pelo menos 80 a 100 mil reais de entrada, com muito mais juros e um prazo muito maior do que o da carta. Porque alguém venderia algo infinitamente melhor que o financiamento e muito mais barato. Percebe a diferença? A primeira age sem pensar e depois que a corda estoura, ela pensa em como foi inocente. A segunda pensa para agir e evita o prejuízo. Basicamente é a ordem
do pensar. Ou você pensa antes e evita o prejuízo, ou você vai pensar depois que o leite já derramou. Aí, meu amigo, aí é tarde. Então guarda isso. O golpe da carta contemplada não prova que consórcio é ruim. Assim como o mecânico, que é picareta, não prova que toda classe seja. Todos os mercados existem bons produtos e maus produtos. Bons profissionais e maus profissionais. No mercado de consórcio, isso não é diferente. Porém, o mercado é sério quando você está sendo assessorado por um profissional que tenha credibilidade e que de fato te apresente credenciais confiáveis. Trabalha também com várias administradoras relevantes e que opera de maneira transparente. Na IGR Patrimonial agimos exatamente assim. Nossa função é sermos basicamente um conselheiro imobiliário para você, trazendo toda clareza e segurança durante o processo. Sabe para quê? Para que o seu sonho não se torne um pesadelo. Agora, para concluir, se você chegou até aqui e gostou desse conteúdo, primeiro, eu te peço para curtir e se inscrever nesse canal. Isso é muito importante para que essa mensagem chegue a mais pessoas que possam estar passando pelas mesmas dúvidas que você. E também gostaria de dizer que eu posso te ajudar, e aqui sem promessa vazia, sem papo furado. Eu vou deixar abaixo na descrição como você pode nos encontrar, tá bom? Dá uma conferida. E por último, se esse vídeo te ajudou, comenta aqui qual é a sua maior dúvida sobre aquisição imobiliária. Eu me comprometo a responder. Inclusive, se for uma dúvida de várias pessoas, eu posso fazer um próximo vídeo para destrinchar esse tema.